Olá, turma. Então, nós vamos tratar hoje sobre formas de organização e vamos iniciar com associação e cooperativa. Quando a gente fala de criar uma associação, uma cooperativa, a gente está falando de uma pessoa jurídica. Então, toda pessoa, quando nasce, ela tem direitos e pode comprar bens. A gente está falando que ela tem uma personalidade jurídica. Quando uma sociedade, um grupo de pessoas também quer ter esse direito, né, mas como grupo, aí esse grupo precisa se registrar como grupo no cartório e aí isso passa a ser reconhecido como uma pessoa jurídica com os mesmos direitos e obrigações, né, que uma pessoa física teria. Isso vocês vão consultar lá nessa cartilha do NORAD, formas de organização, associação, fundação, cooperativa e empresa que está disponível aí no nosso material do curso. Então, a união de pessoas físicas é uma associação que é uma pessoa jurídica. E aí podem ser diferentes tipos de associações dependendo do objetivo. Então é por isso mesmo que uma pessoa jurídica, né, é criada para que vários direitos para que ela possa comprar, vender, abrir uma conta no banco, pedir um empréstimo em nome de seus sócios, né, mas todos juntos. E aí os prejuízos também não serem específicos para uma pessoa, mas algo coletivo. Essa é, inclusive, uma das principais razões para se criar uma pessoa jurídica, diferenciar os negócios dela dos negócios feitos por seus sócios, de forma que as dívidas e os créditos de uma não passe ao outro. Por exemplo, se a sociedade de pessoa jurídica assume uma dívida, essa dívida é da sociedade e não dos sócios. Isso significa que o credor vai procurar a pessoa jurídica e não os sócios individualmente para conseguir o dinheiro de volta. E é o patrimônio dela que tem que garantir que a dívida será paga. Há casos, no entanto, em que o sócio pode responder com seu patrimônio pessoal se a sociedade não tiver dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Ao contrário das pessoas físicas, que têm existência física, podemos ver, tocar, sentir uma pessoa, as pessoas jurídicas existem apenas no papel e, por isso, seu nascimento também depende de papéis. Toda pessoa jurídica nasce, passa a existir com um registro no cartório ou na junta comercial, dependendo do tipo de sociedade que estamos falando. Assim, por exemplo, veremos que uma associação nasce quando seu estatuto é registrado no cartório e uma empresa nasce quando é registrada na junta comercial. Então, aqui nós temos exemplos de pessoas jurídicas. Uma associação indígena é uma pessoa jurídica, uma cooperativa, a Cotaquara, é uma pessoa jurídica, uma fundação, a Fundação Palmares, é uma pessoa jurídica, uma empresa, no caso, essa é uma empresa pública, ela é uma pessoa jurídica, é a Emater. A associação sem fins lucrativos, a principal característica é que ela não tem finalidade econômica, ou seja, o dinheiro obtido com os projetos que ela executa não pode ser distribuído entre as pessoas que formam a associação, diferente da cooperativa. Por isso que se chamam de associações sem fins lucrativos, porque esse objetivo não é distribuir lucro aos associados, ao contrário, deve obrigatoriamente reinvestir esses recursos em seus projetos e atividades. Por exemplo, se uma associação indígena vende artesanato como uma forma de ganhar dinheiro, esse dinheiro não pode ser distribuído diretamente para cada associado. Deve ser reinvestido na própria associação para que ela possa continuar a cumprir seus objetivos principais, que podem ser a defesa dos direitos indígenas, o resgate cultural. Isso não significa que a associação sem fins lucrativos não possa ter atividade comercial, como, por exemplo, vender camisetas, publicações, artesanatos e outros. Isso é permitido desde que essa atividade não seja o objetivo principal da organização, da associação. Essa regra é que diferencia as associações sem fins lucrativos das empresas, das quais se falará. A associação, por outro lado, é importante dizer que, mesmo com a proibição de distribuir lucros aos associados, os funcionários de uma associação podem receber salários, porque eles são funcionários da associação, não necessariamente são associados. Todos os funcionários que trabalham regularmente no funcionamento da associação devem receber salários, como em qualquer emprego, conforme diz a lei trabalhista, mas não podem receber outra remuneração além desse salário. Venha ela de onde vier. Se isso acontecer, a associação estará distribuindo lucros, o que é proibido por lei. Então, a associação, diferente da cooperativa, ela tem o objetivo de juntar as pessoas para resolver problemas ou defender interesses comuns, né, de cunho social. Enquanto que a cooperativa já tem um fim lucrativo para os próprios cooperados. Qual que é a estrutura mínima da associação? Como ela funciona? Então, tem uma Assembleia Geral, que é quem toma as decisões e é composta por todos os associados, no mínimo 20. Depois disso, além da Assembleia Geral, que é como se fosse a cabeça da associação, tem a diretoria. A diretoria é como se fossem os braços e as pernas.
que executa as decisões da Assembleia. Então, a diretoria, ela dá andamento aos projetos, contrata, presta contas e é composta por um grupo menor de pessoas, mas quem toma as decisões é a Assembleia. Quem é a Assembleia? São aquelas reuniões onde estão todos os associados. O grupo de associados é a que forma a Assembleia. Além disso, existem outras duas estruturas que são facultativas, mas que é bom ter, e conforme a associação cresce, quanto mais associados tem, faz falta que essas estruturas também sejam agregadas. Quem são? Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal fiscaliza as contas da associação e é como se fossem os olhos dessa estrutura, desse corpo. E também um conselho para a diretoria, né? Então, às vezes, na associação indígena, você tem na diretoria jovens, né, líderes mais jovens, e os líderes tradicionais mais antigos da tribo funcionam como esse conselho para essa diretoria. Quais os passos para criar uma associação? Primeiro, os associados, as pessoas interessadas se reúnem para conversar e definir precisamente quais são o objetivo da associação e essa estrutura mínima, se vai ser assembleia e diretoria, que é a estrutura mínima, ou uma estrutura mais robusta que tem também o Conselho Fiscal e o Conselho deve, então, escrever o Estatuto Social, que deve conter pelo menos o nome, os objetivos, a sede e a sede da associação, quem pode ser, né, os critérios para se tornar sócio, como ele pode entrar e sair na associação, quais são os direitos dos sócios dentro da associação, a estrutura, seus órgãos e a forma de funcionamento, quem representa a associação perante terceiros, geralmente o presidente, quais as condições necessárias para mudar o estatuto, as fontes de recurso para manter a associação, as condições de extinção dela, quando for o caso, e o destino do seu patrimônio, nesse caso, quando ela vai extinta. Tem um modelo de estatuto lá na página 29 dessa cartilha que eu mencionei, está disponível aí na bibliografia do curso. Então, depois é necessário realizar uma assembleia com esse estatuto escrito. Nessa assembleia, onde as pessoas vão ler esse estatuto e confirmar e concordar com ele, é que é a assembleia de criação da associação. E para criar essa associação, essa assembleia tem que ter uma ata onde vão estar escritos os participantes e o que foi feito. Então, a leitura da ata e a fundação da associação. Registrar no cartório depois esses dois documentos, 3 cópias da ata, 3 cópias do estatuto e uma carta, né, solicitando o registro daquela associação ao cartório. Leva tudo isso no cartório de títulos e documentos e se registra. A partir daí, a associação passa a existir com o CNPJ. O registro também depois na Secretaria de Fazenda é importante para poder ter esse cadastro, né, o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, para poder abrir uma conta no banco. Então, além da associação, existe uma classificação específica de um tipo de associação, né? Uma associação, quando ela é qualificada, tem alguns privilégios na aquisição de recursos financeiros. Então, uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo social e que tenha conselho fiscal, ela consegue ter, então, cumprir os requisitos para receber essa qualificação. Que qualificação é essa? Ela vai passar a se chamar Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, uma OCIP. Quem pode pedir? Todas as associações sem fins lucrativos que trabalham nas áreas de assistência social, cultura, saúde, educação gratuita, né? E na área de meio ambiente, direitos humanos, combate à pobreza, cidadania, segurança alimentar, desenvolvimento econômico e social, democracia, desenvolvimento de tecnologias alternativas e assessoria jurídica gratuita. A defesa dos direitos da cultura indígena também estaria nessa lista, né? Pois são também direitos humanos e culturais. Então, quando se é uma OCIP, ou seja, uma associação que cumpre esses requisitos, se tem facilidade de conseguir alguns recursos do governo para a execução das suas atividades. Então, vamos falar aqui sobre os tipos de organizações. Então, a gente sabe que tem pessoas jurídicas aqui no segundo setor. O primeiro setor é o Estado, com as suas atribuições. Segundo setor, o mercado. Terceiro setor, são todas essas entidades paraestatais que cumprem atribuições do Estado. Então, elas, como sociedades, como organização, precisam ser pessoas jurídicas. Então, por não conseguir cumprir todas as suas atribuições, o Estado contrata associações
que façam, então, as suas as atribuições que seriam do Estado, conforme nossa Constituição. Então, quem é esse terceiro setor? Essas entidades que cumprem algumas atribuições que seriam do Estado, e aí o Estado financia essas atribuições por meio de chamada pública, termos de cooperação, termos de parcerias, né, que são essas chamadas, são as organizações do Serviço Social Autônomo, que aí a gente tem o exemplo, o SENAI, o SESI, o SESC, o SENAR, que é o Serviço de Aprendizagem Rural, organização social, com esse nome mesmo, né, realizam atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, as OCIPs, que são essas associações que a gente acabou de ver, uma associação sem fins lucrativos, mas que cumpre o requisito de ter objetivo social e conselho fiscal, e aí, uma vez que ela solicita essa qualificação, ela consegue, que podem constituir um vínculo jurídico com a administração direta, por meio de um termo de parceria, e as entidades de apoio, né? Desenvolvem serviços sociais e normalmente se relacionam com a administração pública por meio de convênio, a fim de atuar junto a hospitais públicos e universidades públicas. Então, a gente tem um grande grupo de organizações, né? De associações de pessoas com fins lucrativos ou não, com qualificações ou não, mas que podem atuar na assistência técnica e extensão rural. A gente tem organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, associações sem fins lucrativos com objetivos sociais. Tem empresas que, por exemplo, a Emater é um tipo de empresa, associações que são assistência técnica e extensão rural, fundações que também cumprem essa função, e tem essas entidades de apoio, um exemplo é o Senar. Aqui eu coloquei essa delimitação, só para vocês verem que na nossa legislação tratam especificamente sobre alguns tipos de organização. Então, tem aqui organizações da sociedade civil e as OCIPs são um tipo, as cooperativas que têm objetivos sociais também são um tipo de organização da sociedade civil, e as organizações sociais aqui são aquelas que foram incentivadas a serem constituídas para justamente cumprir atribuições do Estado ali no início da década de 90, com o governo Collor, quando o Estado não queria também assumir determinadas atribuições, e a TER é uma delas. Quando a gente fala de cooperativa também é uma associação, só que ela tem fins lucrativos para os cooperados, e o objetivo, né, é atender esses cooperados. Então, a diferença principal das cooperativas e das associações sem fins lucrativos é que as cooperativas têm um objetivo principal de caráter econômico, ou seja, são criadas para viabilizar algum tipo de atividade econômica por parte dos cooperados, algo que eles sozinhos não conseguiriam realizar. Então, atender uma demanda alta de um mercado, conseguir preços melhores para insumos ou vender seus produtos por preços melhores e conseguir mesmo assistência técnica e extensão rural frequente. Então, a associação, como vimos, pode desenvolver atividades econômicas sem problemas, mas desde que essa não seja a sua atividade principal, e os recursos provenientes dessa atividade sejam reinvestidos em seus objetivos. No caso da cooperativa, seu objetivo é prestar serviços aos seus cooperados. Veja, o objetivo é prestar serviços aos cooperados, tornando possível uma atividade econômica coletiva, ou seja, quando uma cooperativa comercializa um determinado produto, a renda que surge desse comércio volta para os cooperados. E aí sim, essa renda é dividida entre os cooperados, proporcionalmente à sua participação, e isso a gente chama de sobras. A cooperativa é uma pessoa jurídica criada para desenvolver uma alternativa econômica. Então, uma cooperativa é uma pessoa jurídica criada para desenvolver uma alternativa econômica de forma coletiva, em grupo, em situações em que individualmente não seria possível fazê-lo, por falta de recurso. Assim, por exemplo, uma cooperativa de agricultores pode recolher a produção de todos os cooperados e comercializar em conjunto, negociando um preço melhor. Da mesma forma, ela pode comprar insumos agrícolas para todos, negociando um preço menor do que pagaria cada cooperado individualmente. O capital da cooperativa é o patrimônio e é formado pela contribuição dada por todos os cooperados que têm a obrigação de ajudar para a formação financeira da cooperativa. Então, todos os cooperados contribuem com uma cota à parte. Vamos ler aqui. Assim, quando um cooperado ingressa na cooperativa, ele assume a obrigação de contribuir para a formação do capital da cooperativa. Contribuindo, ele passa a ter direito a uma parte do capital como sendo dele, a cota. Essa é uma característica que existe em qualquer empresa comercial, só que a diferença principal nas cooperativas é que essa faz parte dele, essa parte dele não pode ser transferida para outras pessoas de fora da cooperativa, porque, diferentemente das empresas, a cooperativa é uma organização cujo elemento principal é a pessoa e não o capital com que ela contribui.
Isso significa que, por exemplo, tudo que você contribuiu para a cooperativa vai ser dividido, né, entre os cooperados e devolvido para os cooperados. Quando você fala de empresa, quando você pode, por exemplo, vender sua parte, uma outra pessoa passa esse dinheiro para você, aquela pessoa passa a ser o titular daquela parte na empresa. Na cooperativa, não. Então, a partir do momento em que os cooperados cumprem sua obrigação de ajudar financeiramente na formação do capital da cooperativa, com as suas cotas, né, disse que o capital foi integralizado, ou seja, todos pagaram a sua parte. Os próprios cooperados é que decidem como deverão integralizar ou pagar a sua cota no capital da cooperativa. A integralização nem precisa ser em dinheiro necessariamente, pode vir em forma de doação de bens, por exemplo. A partir desse momento, a cooperativa está pronta para atuar na prática e deve administrar esse capital dos cooperados em prol deles mesmos, visando a produção econômica, o objetivo principal da cooperativa. Se for artesanato, se for extrativismo. Então, para a gente concluir, qual seria então a diferença entre a cooperativa e a associação? A cooperativa é uma atividade que tem natureza econômica e a associação não. Ela tem natureza social, cultural, recreativa, sempre com objetivo social na defesa dos direitos daqueles associados. A cooperativa tem que ser registrada na junta comercial, também com ata e com estatuto, a associação basta que seja no cartório. A admissão é vinculada à atividade econômica, né? Para ser um cooperado é alguém que necessariamente vai cooperar com a atividade econômica que é o objetivo daquela cooperativa. E a associação, ela não está desvinculada da atividade, porque o objetivo dela é social, é em prol dos direitos daqueles associados. A cooperativa, ela não é imune de tributos, ela tem que pagar alguns impostos, mas não tem incidência de imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido, sobre os atos cooperativos. A associação também, no caso da associação, ela é imune, ela não paga esses impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Não há limitações à remuneração de diretores, no caso da cooperativa, os associados que decidem, e na associação há limitações à remuneração. Então, tem limite de associados, o limite mínimo para a constituição de uma cooperativa são 20 pessoas. No caso da associação, não tem limite mínimo. As cooperativas, elas devolvem as sobras aos associados e a associação não distribui esses resultados. O associado é dono do patrimônio na cooperativa e na associação não. Ele não é o dono, porque aquele patrimônio passa a ser do coletivo. Pessoal, então, muito obrigada. Até a próxima aula. Consultem essa cartilha e verifiquem a parte de empresas e fundações.